O desespero sôfrego da imprensa em associar o senador de cuecas recheadas ao presidente da República. É um sinal positivo porque evidencia a ausência de escândalos de corrupção na administração federal desde janeiro de 2019, um recorde histórico de zelo com a coisa pública. Apesar da sua má vontade crônica e de todos os esforços investigativos, o jornalismo militante ainda não conseguiu atribuir ao presidente ou a qualquer membro do primeiro escalão do governo Bolsonaro crimes contra o erário federal. Mas na ânsia de desgastarem a imagem da presidência da República, alguns colegas caem, ou melhor, se estatelam em contradição. O espectador vai se lembrar. Eles alegavam que as nomeações para as diretorias e superintendências da Polícia Federal configuravam interferência política nas investigações. Mas vejam só, foi a Polícia Federal que deflagrou a ação contra o senador Chico Rodrigues, que é da base do governo. Cadê a interferência? Vocês acham que o presidente usaria sua suposta influência na PF para ir atrás de um aliado político? E se fosse para ele interferir de alguma forma, não seria tentando frear a investigação? Parece que a autonomia da Polícia Federal em relação ao governo e seus aliados continua vigente, ao contrário do que foi ventilado por quem desconhece ou finge desconhecer a real independência dessa valorosa instituição. Também diziam os analistas de plantão que faltava ao Executivo aquela capacidade de diálogo e articulação para garantir a governabilidade ou a harmonia entre os poderes. Pois bem, o presidente tirou seus aliados de primeira hora das posições de liderança na Câmara, no Senado e no Congresso e distribuiu esses postos entre os partidos do Centrão, DEM, MDB, PP, PL, PSD, as siglas com as maiores bancadas que não fazem oposição ideológica às propostas do governo. Atualmente, dos 29 parlamentares em posições de liderança, apenas 2 são do PSL, e um deles é o filho do presidente. O resto está distribuído exatamente como a imprensa especializada queria e agora critica. Isso com a vantagem de que o Bolsonaro não entregou nenhum ministério a caciques de partidos fisiológicos, pelo menos não ainda, e limitou a participação dos indicados do Centrão na gestão federal a cargos que administram só 2% do orçamento, uma redução drástica e fundamental em relação aos governos Temer, Dilma e Lula, todos eles marcados por escândalos de corrupção, inclusive envolvendo estatais que nesse governo votaram a ser lucrativas. Mas, enfim, identificadas aí as flagrantes contradições dessa imprensa que questionava a autonomia da Polícia Federal e sempre exigiu do governo uma articulação política pragmática que garantisse a tal governabilidade, aqui eu compartilho com o espectador uma constatação chocante, com base naqueles números preocupantes compilados junto aos tribunais que eu já falei para vocês. Se 1/3 do Congresso Nacional está enredado em processos criminais, é virtualmente impossível formar uma maioria que não envolva o apoio de parlamentares criminosos. Agora, isso é muito diferente de ser condescendente, de ser leniente com práticas ilícitas. E, nesse sentido, o presidente agiu de forma correta ao afastar o senador da vice-liderança, porque, nesse caso, há muitos indícios de conduta criminosa. Mas respondendo à pergunta em debate, isso significa que o senador Chico Rodrigues faz parte do governo? É claro que não. Para sustentar um despropósito desses, a gente teria que anular o princípio da separação dos poderes e rasgar a Constituição Federal, que explicitamente estabelece e reforça a independência entre governo, parlamento e justiça. Ocorre que o processo de legislar, assim como as dotações orçamentárias, envolvem os 2 poderes eleitos, o executivo e o legislativo. Por isso, o sistema republicano brasileiro prevê que o governo escolha entre os parlamentares alguns representantes para serem os seus interlocutores preferenciais junto à Câmara e junto ao Senado. Mas nem forçando dá para afirmar que os 29 deputados e senadores das lideranças e vice-lideranças do parlamento fazem parte do governo. Eles fazem parte do Congresso Nacional. Qualquer conclusão fora dessa realidade institucional é muito mais torcida do que análise. Por conta do atraso no grande debate.